Robert McKee, ele deu uma palestra que ficou muito famosa, principalmente entre aqueles que estudam cinema, em especial a escrita de roteiro de filmes. Chama-se Story Structure. No livro que ele, inclusive, trabalha as questões relacionadas a essa palestra que ele deu sobre escrita de roteiro, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: este livro é sobre princípios e não regras. Salvo as devidas proporções, o sermão de hoje é sobre princípios e não regras. Não é um sermão sobre 13 passos para você ser santo, mesmo porque você não vai conseguir dar o primeiro. Não é um sermão que vai dizer para você quais são as regras para você se tornar um crente, santo. Não é um sermão que vai desenhar para você as regras de etiqueta evangélica, cruzes. Não é um sermão que vai dizer para você o que te faz um cristão ou não, do ponto de vista das regras. Mas é um sermão sobre princípios. Pessoas não deveriam conduzir suas vidas meramente por regras, mas por princípios. Porque às vezes a regra, ela pode não corresponder com o justo. Porque às vezes o justo é justamente não se curvar diante do imperador quando ele requer que a gente o cultue como se fosse Deus. Viver sob princípios e não sob regra permite que você, em primeiro lugar, tome as suas decisões não com base num checklist, para saber se você tem ou não, para saber se você fala ou não, para saber se você sabe ou não, mas para pensar, deliberar antes de agir. A santidade bíblica não é um conjunto de regras para te tornar um carola ou alguém, digamos assim, aparentemente piedoso. A santidade bíblica, ela atua sob princípios e não sob regras. Eu queria então, com base nisso, convidá-los a meditar sobre 3 princípios e não 3 regras. 3 princípios da santidade na peregrinação, entre aqueles que estão numa jornada, não entre aqueles que já chegaram, não entre aqueles que já concluíram a jornada, mas aqueles que estão na jornada, em peregrinação. Não são 3 regras, não são 3 leis, são 3 princípios. 3 princípios que te ajudam a pensar antes de agir, a pensar antes de decidir, a pensar antes de falar, a pensar antes de tomar um rumo, a pensar antes de colocar em ação aquilo que se pensou. São 3 os princípios: o princípio da temperança, o princípio do inconformismo e o princípio da imitação. São 3 os princípios que a gente vai analisar nesse texto. O primeiro princípio está no versículo de número 13, que começa com um portanto. Esse portanto tem a ver com tudo aquilo que a gente vem trabalhando desde o versículo 3, e o Jeff encerrou na semana passada com o versículo de número 12, ou seja, portanto, depois de tudo isso que foi dito, depois de todas as bênçãos que são anunciadas ao povo de Deus em peregrinação,
ele apresenta o primeiro princípio da vida santa, desta santidade em peregrinação, que é: tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Dois são os imperativos, dois são as exortações que Pedro faz aos seus ouvintes para que eles encontrem o caminho da santidade, que eles, em primeiro lugar, tenham autocontrole e sejam capazes de esperar integralmente na graça. O primeiro princípio é o princípio do autocontrole, é o princípio que os gregos chamavam de temperança. Esta temperança, este equilíbrio que faz com que você tome decisões que não sejam desequilibradas, está baseado exatamente na capacidade que o homem tem de controlar suas entranhas, de controlar suas emoções, de controlar seus sentimentos, de não permitir que o seu ventre domine sua mente. Mais vale o homem que domina a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Se Alexandre o Grande conquista inúmeras cidades, mas não domina suas entranhas, ele não é mais temperante do que aquele que domina a si mesmo sem nunca ter governado um bairro, uma cidade, um país, um povo. O domínio próprio, o controle de si, é algo difícil, tão difícil, que a gente sequer trata do autocontrole quando a gente fala de santidade. Os nossos discursos de santidade podem eles mesmos ocultar a razão pela qual não conseguimos viver uma vida santa, mas vivemos uma vida legalista e hipócrita. Porque usamos a santidade não como um desafio da vida, pelo autodomínio, pelo autocontrole. Dominar-se a si mesmo, dominar os seus próprios instintos, dominar suas próprias vontades, dominar seus próprios desejos é um desafio desde o Éden. Desde o Éden somos desafiados a cumprir ou não o mandamento, pelo menos o 10º mandamento: não cobiçarás. E desde o Éden nós cobiçamos, desde o Éden olhamos aquela fruta e desejamos aquela fruta que não nos pertence. Desde o Éden transgredimos, e transgredimos não por causa da nossa mente meramente, mas transgredimos por causa das nossas entranhas, por causa dos nossos desejos incontroláveis. Por isso, é justamente no início das Escrituras que a gente vê Deus chamando a atenção de Caim com relação ao seu desejo, dizendo: o seu desejo não vai jogar papel favorável a você, ele será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Mais vale o homem que domina os seus próprios desejos do que aquele que governa uma grande cidade. Uma vida sóbria, uma vida que não se esvai na indolência mental, na incapacidade de pensar responsavelmente com a vida. É uma mente embriagada, uma mente entorpecida. Essa é a palavra, por acaso, que Pedro usa quando ele diz: tende autocontrole.
Aqui Pedro não está usando sofrosine, que é a palavra mais comum entre os gregos antigos, para falar sobre temperança, para falar sobre equilíbrio, para falar sobre essa necessidade que a gente tem de não cair em direção a radicalismos e não perder o equilíbrio na vida. Esta palavra que Pedro usa não é a mesma que os gregos usam para evitar radicalismos. A palavra que Pedro está usando aqui é a palavra que se usa para quem está bêbado, para quem passou do limite, para quem podia usar a sua liberdade, e usando a sua liberdade, não soube dominar a sua própria liberdade, e foi dominado pela sua própria liberdade. Em nenhum momento esta palavra era usada para impedir que cristãos, por exemplo, não tomassem um vinho. Mas esta palavra era usada para que cristãos não ultrapassassem os limites e perdessem a sobriedade. E isso aqui está sendo usado não no sentido literal. Agora Pedro está usando isso no sentido metafórico, dizendo que nós podemos estar tão embriagados de nossos desejos, tão embriagados e entorpecidos com nossas paixões, que nós não conseguimos nos controlar, perdemos a sobriedade, perdemos o controle e tomamos decisões que não nos conduzem a uma situação prudenciosa. Então Pedro está dizendo que não somente pecamos pelo excesso na ordem das coisas mais naturais, mas pecamos nos excessos nas ordens do espírito, nas ordens do coração. As paixões do coração, os desejos mais profundos do coração, quando nos dominam, nos tornam cambaleantes, sem direção, com a mente entorpecida, com os olhos entorpecidos, e não conseguimos enxergar as coisas direito, e por isso não conseguimos manter o equilíbrio direito, porque estamos sem sobriedade. Então a palavra de Pedro à igreja é: sede sóbrios. Vocês estão emocionalmente desgovernados, emocionalmente vocês estão descontrolados, e é claro que vocês deveriam ficar descontrolados. Vocês estão sob perseguição, vocês estão na mira, as pessoas estão olhando, a sociedade está olhando para vocês. E pensem nos primeiros cristãos urbanos, esses primeiros cristãos que estão contando não com o gozo de uma sociedade que os olha com um olhar positivo, mas com um olhar negativo, como o problema de toda Roma. Então eles estão olhando para uma sociedade que os vê como bode expiatório de toda a sua desgraça, de toda a sua infelicidade. Então, sob perseguição, sob marginalidade que eles viviam, é sob essa situação e essa pressão que eles respondiam emocionalmente, às vezes bem, às vezes mal. Então Pedro está dizendo: vocês não precisam ficar tão eufóricos, vocês não precisam ficar tão desesperados, vocês precisam ser sóbrios. Me dirijo nessa manhã a você, dominado pelos seus desejos e pelas suas paixões, a você que pela ansiedade da vida não consegue esperar nada de bom que Deus tem para te dar, porque por causa dessa ansiedade tão grande você atropela tudo, você passa por cima de processos, você não tem aquele vagar, você não tem aquela mansidão necessária para esperar o tempo certo, para fazer o passo a passo. Não, as coisas têm que ser feitas rápidas, eu tenho que entender as coisas rápidas, as coisas têm que acontecer muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. A gente perde exatamente o segundo elemento constitutivo desse autocontrole, que é a espera. Observe o que o texto diz: tem de autocontrole e esperai. Esperai que os seus desejos sejam atendidos. Esperai que todas as coisas que vocês querem que aconteçam na vida de vocês aconteçam. Não, Pedro está dizendo: esperai inteiramente, integralmente, teleios, totalmente, integralmente na graça revelada em Cristo Jesus. É na graça que o nosso coração tem que encontrar repouso.
repouso. Nosso coração permanecerá inquieto todas as vezes que o destino do nosso coração for qualquer coisa que não seja Deus. E esse é o desespero do nosso coração, porque oscilamos o tempo todo entre deuses, entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Aqueles que dominam as nossas entranhas, aqueles que pedem sacrifícios, aqueles que pedem que sacrifiquemos tudo à nossa volta, dinheiro, família, tempo, corpo e tudo mais. São estes os deuses que nos escravizam. E são eles os que nos impedem da vida santa. Uma vida santa está longe de ser uma vida que segue regras, meramente regras. É uma vida que, em primeiro lugar, tem consciência do quanto a luta contra os nossos desejos é exatamente a luta mais importante a ser travada em nossa jornada. Por isso a nossa oração é: Senhor, dá-me desejos santos. Tudo que desvia o nosso olhar do Senhor, tudo que desvia os nossos olhos do que realmente importa, nos torna indolentes, nos torna entorpecidos em nossa mente e visão. Portanto, temperança é a moderação que a Bíblia nos ensina que devemos alcançar mediante a nossa esperança de felicidade integralmente na graça em Cristo Jesus, entendendo que nele, em Cristo Jesus, Deus nos fez um povo que não éramos, mas passamos a ser, e encontramos nele deleite. Quanto tempo faz que Deus não é a razão do seu deleite? Eu não estou dizendo as coisas que você faz para Deus, porque em nome das coisas que a gente faz para Deus, a gente pode dizer que a gente está se deleitando no Senhor. Deleitar-se no Senhor é descobrir que, ainda que nos falte tudo nessa vida, a única coisa que não pode nos faltar é Deus. Deleitar-se no Senhor não é se aproximar dele desesperado, acabrunhado, se enfiando pelas sombras e nas trevas, apavorado, com medo de que ele mande um raio e te destrua. Deleitar-se no Senhor é deleitar-se nos braços de um Deus amoroso, que fez seu Filho sangrar de uma vez por todas, para que você não precisasse sangrar para ser aceito, para que você não precisasse sangrar para ser recebido por Ele, para que você não precisasse sangrar para ser amado por Ele, para que você não precisasse sangrar para provar das delícias do Senhor. Bom, qual é o pressuposto que Pedro usa para justificar a temperança? Se você é um ouvinte atento do sermão de hoje, você deve estar se perguntando: por que o Jonas pulou a primeira frase do versículo 13? Porque a primeira frase do versículo 13, ela é o pressuposto, ela não é o princípio. O princípio é: tende autocontrole e esperai inteiramente na graça. Mas sob qual pretexto? Sobre o pretexto do versículo 13. Com o entendimento pronto para entrar em ação. Ou seja, como é que a gente pode adquirir então temperança, Jonas? Se eu quero ser santo, eu sei que eu preciso desenvolver o princípio da temperança. E como eu desenvolvo o princípio da temperança? Alguém poderia dizer: me dá uma regra. Quantos pulinhos eu vou ter que dar no dia? Qual é a receita? O que eu vou precisar fazer? Qual é o passo 1, passo 2 e passo 3? Não tem passo 1, passo 2 e passo 3. O que tem é isso, tem um modo. E que modo é esse? Com o entendimento pronto.
Algumas versões, se você está com versões mais antigas aí, corrigida, atualizada, não é? Você vai encontrar lá, cingindo os lombos do entendimento. Entendeu isso? Se você entendeu, eu quero te dar um prêmio no final desse culto, porque depois de 2000 anos de história, você é a primeira pessoa que conseguiu entender o que isso significa. Cingindo os lombos com entendimento não vai funcionar para mim e para você, porque você usa esse tipo de roupa que você usa. Essa sua roupa não vai fazer nenhum sentido para você quando você fala em colocar o cinto, porque para você o cinto não é importante para segurar tudo. Alguns eu vou dizer a verdade que pode ser. Realmente, se faltar o cinto, vai faltar, não é muita coisa ali. Mas cingir os lombos aqui tem a ver com um ato comum de todo aquele que vestia e que partia da indumentária daquele contexto de época, se posicionar para um trabalho. Então, em geral, a gente põe o cinto e fica de uma boa, tudo certo. Mas imagine que todas as pessoas são munidas de túnica e capa. Mas no momento em que elas precisam servir, precisam estar a postos para servir, elas precisam de um ritual, elas precisam tirar a capa, elas precisam arrumar a roupa e amarrar ela de um jeito, para que elas possam servir, para que elas possam agir, para que elas estejam preparadas para isso. Então elas estão a postos. Se elas não estão a postos, e alguém diz, chegou, é a hora, ele vai se tropeçar, ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir realizar nada, porque está tudo travado. Então, cingir os lombos do entendimento, gente, aqui, é o sentido do preparo, da prontidão, é o sentido da vigilância. Pedro não está dizendo assim, você quer ser santo, então seja temperante, para ser temperante faça a sua matrícula no seminário de teologia. Não, Pedro não está dizendo que você precisa de mais pensamento teológico para ser santo. O que Pedro está dizendo é que você precisa cingir o lombo, você precisa estar vigilante. Vigilante com o quê? Com a sua mente. A gente descansa a nossa mente várias e várias vezes no momento em que nós estamos vivendo, em diversas ocasiões. Um filme, uma notícia de jornal, um discurso, uma pregação, uma aula, uma conversa, uma ideia que você simplesmente recebeu sem pensar, sem processar, sem trabalhar essa ideia, sem a vigilância. Ela vai fazer morada, ela é como uma semente, ela já está plantada no seu coração e só precisa de água para ser regada, crescer, florescer e dar o seu fruto. A maior parte da escravidão dos nossos desejos começa com a sedução da nossa mente pela ausência de vigilância. Ser vigilante, estar de prontidão, é ser o tempo todo suspeito. Essa suspeição não diz respeito àquela coisa de cuidar da vida do outro, sabe? Que a gente não conhece, porque a gente é crente, a gente é santo, então a gente não cuida da vida dos outros, a gente se preocupa com os outros. Mas a suspeição aqui não tem a ver com o fato de que a gente suspeita do outro o tempo todo. A santidade aqui, com a moderação, que tem a ver com autocontrole, não tem a ver com os outros. Tem a ver com você, tem a ver comigo. Temperança começa quando a gente é capaz de suspeitar até mesmo das nossas boas ações. É fácil você suspeitar da sua inveja quando você reconhece a sua inveja, do seu ciúme quando você reconhece o seu ciúme, do seu ódio quando você reconhece o seu ódio. Difícil é você reconhecer a sua inveja quando você está servindo a Deus. Difícil é você reconhecer o seu ciúme quando você está servindo a Deus. Difícil é você reconhecer o seu ódio quando você está servindo a Deus. Difícil é você reconhecer as mazelas espirituais da sua alma e do seu coração quando tudo o que você faz sob o nome da glória de Deus. Me refiro, portanto, à nossa capacidade do auto-engano,
de usarmos inclusive as coisas de Deus para o mal. Isso nos leva ao segundo princípio. Uma mente vigilante é uma mente que tem dificuldade de se conformar com aquilo que não agrada a Deus. Ela é, portanto, inconformada, é uma mente inconformada, ela não se conforma. E qual é a exortação de Pedro? Versículo de número 14. Não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Ou seja, antes da conversão deles, eles viviam debaixo de desejos e eram ordenados por esses desejos. Então a vida deles tinha uma certa prioridade, existia uma ordenação de prioridades que seguia justamente os desejos do seu coração, os desejos da sua alma. Mas agora, depois de libertos, eles não podem mais permanecer escravos desses desejos, porque são outros os desejos dos quais agora eles deveriam ser escravos. Esses desejos deveriam conduzi-los a algo muito mais excelente do que aquilo que os desejos anteriores do passado os conduziam. Então eles precisam ser reorientados nos seus desejos, a fim de que os desejos escravizadores do passado não permaneçam como senhores do seu presente, para que aqueles desejos do passado que te humilhavam, que faziam você por diversas vezes lutar contra eles pedindo: Senhor, põe um fim nesse meu desespero e nesse meu sofrimento, para que aquele desespero não volte novamente a ser vivido, mesmo por você que foi alcançado pela graça de Jesus e que foi liberto pelo sangue de Jesus, para que você não reviva as experiências da escravidão passada, para que você não repita os processos que você viveu de escravidão outrora. Mas aí eu preciso fazer uma nota de rodapé bem rápida aqui, porque alguém poderia levantar a mãozinha agora e dizer assim: Jonas, e se o caso é de alguém que cresceu na igreja? Vou falar com você agora. Você cresceu na igreja? Cresci, eu não nasci na igreja bem, eu fui com 10 anos. Você cresceu na igreja, certo? Teve uma formação mental na igreja. Qual é o grande problema de quem cresce na igreja? Ele não sabe disso, mas ele tem quase certeza de que é um anjo. Ele acha que é um anjo. Ninguém passou, né? Eu não passei por tudo que esses desgraçados passaram quando vem dar o testemunho aqui de que quando chegaram: olha, eu fiz tanta besteira na vida, eu matei, eu roubei, eu fiz tudo que devia e não devia, e aí eu encontrei Jesus e minha vida mudou. Aí a gente olha os desgraçados assim: eu não, eu vivi o tempo todo só cantando harpa. Eu sou um anjo do Senhor. Você é um anjo caído, mas não sabe, é anjo, mas é caído. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje, porque eu te conheço. Eu fui também esse jovenzinho que cresceu na igreja, e eu posso te garantir que você não é um anjo, seu demônio. Aí você diz assim: mas Jonas, por que isso? Porque você é feito do mesmo material que todos os homens na face da terra é feito. A sua luta não é diferente da luta de nenhuma outra pessoa, e esse tem sido o seu maior erro. Qual é o outro problema? O problema é que quando a gente cresce na igreja, a gente descobre em algum momento da vida que a gente não é anjo. Então eu vou me dirigir agora a você que descobriu que não é anjo, que já passou o tempo, já não é mais aquele rapazinho da igreja que acreditava nas coisas que acreditava e que se achava a pessoa mais santa da igreja, um anjinho. Agora vou me dirigir a você que viu as suas asas caírem, que perdeu a sua inocência, a sua pureza,
e que, no entanto, diante de tudo isso, se pergunta qual é a diferença de ter nascido dentro de um contexto de família cristã, dentro de um contexto de uma igreja, se no fundo a sua luta, seja com pornografia, sexualidade, com todas as outras coisas que envolvem não somente a sexualidade, mas o caráter, a moral, a visão de mundo, os relativismos da cultura e da sociedade, tudo isso que vai te influenciando, de que você não está blindado, de que você não nasceu com uma blindagem, de que você também é atravessado pelas mesmas vicissitudes, e é a você que descobriu que não é anjo, que eu quero dizer para você com todas as letras, quem está por detrás de tudo isso não é Satanás, é o próprio Deus. Às vezes a gente acha que Deus só entra na cena da nossa vida naquele momento em que estamos cantando parabéns, né? Então Deus só aparece na nossa história, Ele só está presente nos momentos mais gloriosos e felizes, como os momentos mais terríveis fossem momentos em que Deus não está ali presente. Não, Deus está presente em todos os momentos de nossa vida, sejam aqueles momentos em que a gente achava que era um anjo, seja agora um momento em que a gente descobre que a gente não é bem esse anjo. Bom, qual é o problema quando a gente descobre que a gente não é esse anjo? A gente começa a achar que a igreja não é o céu. Antes ela era o céu. Antes ela era a coisa mais perfeita e sublime da vida. Agora, esta igreja não é mais o céu. Só que existem duas maneiras da gente lidar com isso. Ou a gente simplesmente abandona aquilo que a gente achava que era céu e agora se tornou inferno, e vai buscar o céu em outro lugar, porque agora é um baile de máscaras, e invertemos tudo, e agora não estamos mais dentro da igreja como anjos, e a igreja não é mais nem o céu e nem nós somos um anjo, nós estamos no inferno e nós somos os demônios, então vamos procurar lá fora, aquilo que é o céu, e aquilo que nos mostra onde estão os anjos. Ou então, um terceiro grupo, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que não saem da igreja, aqueles que não se desviam, aqueles que permanecem, aqueles que vão lutar contra todos os seus ímpetos, contra todos os seus instintos. Estes que permanecem, eu me dirijo também a você, não a você que abandonou tudo e percebeu que todo aquele movimento lá de fora era um movimento que não respondia às questões de ordem última, mas como o filho pródigo que vive na casa do pai, servindo ao pai todos os dias, não o filho pródigo que abandona o pai, não o filho pródigo que pede a parte na herança, mas aquele filho pródigo perdido dentro da casa do próprio pai, que há anos e anos está ali na casa do pai, mas não consegue ser feliz. A você que resistindo o tempo, resistindo às eras, tem permanecido na igreja, permanecido no caminho do Senhor, na peregrinação, na jornada, também me dirijo nesta manhã. E a boa notícia é de que você não é anjo e não precisa se tornar um demônio para resolver o vazio do seu coração. É possível crescer na igreja sem sentido na vida, com vazio no coração. Alguns dos seus amigos e irmãos de igreja acreditavam que se saíssem da igreja resolveriam isso. Saíram, voltaram. Alguns deles dizendo: eu precisei voltar porque minha vida não fazia mais nenhum sentido e eu agora descobri o que era o tesouro em que eu estava sentado e não percebia. Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez o seu caso seja de alguém sentado num tesouro que não sabe o que fazer com ele.
porque não sabe sequer que está sentado no tesouro, porque enxerga o culto, enxerga os pastores, enxerga os membros, enxerga a estrutura da igreja, enxerga todos os benefícios da fé cristã, mas não consegue enxergar o fundamento em que está toda a sua vida, que é Cristo. É possível a gente estar sentado sobre o fundamento da nossa vida e não perceber o seu valor e a sua riqueza. Muitos dos que permanecem na igreja podem ter duas opções: ou voltarem-se para Cristo, ou tentarem transformar a igreja, que agora eles acham que é um inferno, num céu. E eles não conseguem perceber que eles vão transformar ela num inferno muito pior do que aquele que eles imaginam que ela seja. Porque não é uma questão de céu e de inferno, não é uma questão de ser um lugar agradável ou não, não é uma questão de ser um lugar aprazível ou não, não é uma questão em que os nossos desejos devam orientar. Então, que questão é essa? Para responder essa pergunta, a gente precisa observar o próprio pressuposto do inconformismo. O não se conformar não é você passar a vida inteira na igreja acreditando em tudo sem nunca ter sofrido uma crise de fé. Uma pessoa como essa ainda continua desesperadamente entregue à não vigilância da sua mente, mas é justamente aqueles que, atravessando as dúvidas, as incertezas, encontram o tesouro. O pressuposto do inconformismo não é a necessidade de mudar tudo à nossa volta, mas observe o que Pedro diz no versículo 14: como filhos obedientes. Os gregos, eles educavam seus filhos para as virtudes. Então 4 são as virtudes importantes, desde justiça, coragem, não é? A própria temperança, mas são todas elas virtudes que eram ensinadas. E por que eram ensinadas para o jovem que era tão tenro na idade? Porque mesmo que ele não tivesse a razão ainda, mesmo que a sua mente não fosse vigilante, quando ele chegasse à consciência, diz isso tanto Platão como Aristóteles, quando chegasse à consciência, ele saberia reconhecer o que é belo, justo e verdadeiro. Mas se ele não é treinado nessas coisas, como ele vai conseguir lá na frente reconhecer todas elas? Basicamente, a nossa história às vezes é muito semelhante à dos gregos. Então você cresceu na igreja, ouvindo os ensinamentos do papai e da mamãe, ouvindo os ensinamentos dos presbíteros da igreja e dos professores de escola bíblica dominical, e eles vão ensinando para vocês as virtudes, o que é cultivar uma vida santa. E então você vai reconhecendo essas virtudes como valores elevadíssimos. E aí qual é o grande desfecho da nossa história? Nós acreditamos que ao reconhecer esses valores, pronto, alcançamos a santidade, porque agora somos capazes de dizer: ó, João é santo, ó, José, sei não, José mais ou menos. Então a gente começa a julgar a partir das virtudes. Observe o que Pedro está dizendo: não vos conformeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas não fazer isso simplesmente como alguém que se revolta com o mundo, mas como alguém que obedece como filho a um pai que o educa. Qual é a grande diferença da educação dos filhos de Deus que estão em peregrinação, da educação que Platão e Aristóteles legavam aos gregos de seu tempo? É só uma inversão que faz toda a diferença. Os gregos diziam:
Seja virtuoso para você ser aceito pelos deuses. O Evangelho te diz: você é aceito por Deus, por isso seja virtuoso. A virtude, portanto, não é um meio para você agradar a Deus e ganhar condecorações celestiais. Hoje você fez uma boa obra de ação, meu jovem, tome aqui um esbilinguido para você. Deus não trabalha com essa categoria, mas é o contrário. Mesmo não merecendo, mesmo sendo quem você é, Deus te recebe. E é isto que deve nos motivar a buscar as virtudes, porque Ele nos recebeu, mesmo nós não alcançando as virtudes. Então você não vai se tornar santo para Deus te abraçar e te acolher. É porque Deus te abraçou e te acolheu que você vai viver uma vida santa. Então a santidade não vai ser uma busca para você ser acolhido pelo Senhor. Ela vai ser o efeito. Ela vai ser o efeito desta acolhida. Ela vai ser o efeito dessa recepção. O efeito dessa graça divina de Deus derramada sobre nós. Por fim, o terceiro e último princípio, versículos 15 e 16. Assim como a gente viu no versículo de número 13, a exortação, tende autocontrole e esperai, e vimos que o pressuposto é a vigilância e a prontidão diante do mundo ao nosso redor. Vimos no segundo princípio do inconformismo, no versículo 14, que a exortação de Pedro é: não vos conformeis aos desejos que tinham. Não se conformem, sejam porque os desejos que escravizavam vocês eram aqueles desejos de outrora, antes de vocês serem povo de Deus. Seja pelo fato de você, ainda que tenha crescido no contexto da fé cristã, prove desses desejos escravizadores e descubra que é possível ser escravo dentro da casa do Pai, destes mesmos desejos que podem fazer você usar as coisas de Deus para simplesmente o benefício próprio. Mas o terceiro e último princípio, que é o princípio da imitação, começa com uma exortação aparentemente dura e difícil. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santos. Como dizer isso para nós? Mesmo crescendo na igreja, não importa aí se você cresceu ou não numa igreja. Observe o quanto sede santos é algo que a gente olha e diz: mas como? Como? E não apenas isso, é um sede santos que vem seguido de um modo, um como. Que como é esse? Como é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Deus. Sede santos, como Deus é santo. É nessa hora que aí não importa as experiências que você teve durante toda a sua vida, mas se você é um crente, você se sente tão pequeno. Como posso atender a esse chamado? Como posso ser santo como Ele é santo? Observe que essa frase não é dita por Pedro à toa. Não vem da mente de Pedro, vem da própria Torá. Se os gregos ensinavam as virtudes para os seus filhos, para que eles alcançassem a virtude e fossem aceitos pelos deuses, o judeu ensinava o seu filho a meditar na lei do Senhor, a meditar na Torá e a buscar nos mandamentos do Senhor toda a direção para a sua vida. Observe, por exemplo, algumas passagens bem rápidas. Levítico 11, capítulo 11, versículos 44 e 45. Observe o que o texto diz.
44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Versículo 45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Deus, sede santos, porque eu sou santo. 19, versículo 2, veja o que a Torá diz, versículo 2 do capítulo 19, fala toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Capítulo 20, versículo 7, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 26, sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos chamei dos povos para serdes meus. Pedro não está dizendo algo que ele tirou da sua cabeça. O que Pedro está dizendo está nas Escrituras. Então, se a exortação de Pedro é a exortação que diz sede santos, o que nos falta agora? O pressuposto. E qual é o pressuposto? Versículo de número 16: pois está escrito. Não é porque você é poderoso, não é porque você cresceu na igreja ou não, não é porque você conhece mais as Escrituras ou não, não é porque você é XYZ, mas porque a Escritura assim o diz. Então, o último pressuposto, aquele que caracteriza o terceiro princípio, que é o princípio da imitação. Sejam santos porque Deus é santo, vem acompanhado do pressuposto da autoridade das Escrituras. Não é porque o pastor da sua igreja diz sede santos, porque ele não teria nenhuma autoridade para dizer isso a você. Nem um pastor, nem o Papa, nem qualquer igreja na face da terra poderia ter a autoridade para dizer a você, seja santo, senão pela autoridade da Escritura. É a Escritura, a autoridade que Deus nos lega para nos orientar para tudo na vida. Portanto, se existe uma regra preciosa de uma igreja, é a regra em que nos ensina o tempo todo que as Escrituras devem reger a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações o tempo todo. As confissões de fé, os credos, os símbolos todos são norma normata, são as regras normatizadas. Mas a norma normans, a lei que regula, é a Escritura. E a Escritura não é a regra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para você ser evangélico, para você ser cristão. A Bíblia é a palavra de Deus que deve orientar a igreja de Jesus, porque ela muda o tempo todo. Vitius era um reformador que disse algo muito importante: Ecclesia reformata semper reformanda est. O que isso significa? De que a igreja precisa ser reformada constantemente, não porque ela precisa de inovação. Esse foi o grande erro dos intérpretes da reforma, que transformaram reformados em revolucionário. Jamais os protestantes poderiam defender a reforma da igreja se eles fossem revolucionários. Eles não são revolucionários. A reforma é porque eles estão vendo a igreja mudando tanto e transformando tantas coisas, que eles querem voltar para aquilo que se perdeu, recuperar aquilo que se perdeu. Por isso, nesse mês que a gente comemora o mês da reforma protestante, é o mês em que nossas igrejas protestantes, elas celebram justamente esse movimento de reforma, que não é fazer algo novo o tempo todo, coisas novas, porque a gente precisa de coisas novas o tempo todo, mas recuperar aquilo que a gente perdeu de vista, e que é importante para continuar levando ao longo de toda a nossa caminhada na vida e na jornada cristã.
Se a palavra de Deus não for a autoridade da sua mente, você não vai conseguir se submeter a nenhuma outra instituição que seja regulada pela própria Escritura. Por isso, a primeira rendição da nossa mente é a rendição à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. O que é o Evangelho? O Evangelho é a base de toda a natureza de santidade pregada na igreja, que vem quando a gente descobre que toda a nossa necessidade de encontrar um respaldo e um fundamento para a vida, ao encontrar em Deus esse respaldo, encontramos uma autoridade. E essa autoridade é a Escritura. Nada é mais difícil do que se curvar diante de palavras. Mas nada é mais salvador do que se curvar quando essas palavras não são ditas por um homem, mas são ditas pelo próprio Deus na sua Sagrada Escritura. Deus não nos deu regras para sermos santos. Ele nos deu o Evangelho. O que mais você precisa para ser santo? Compreender, em primeiro lugar, que o Evangelho não é sobre você, não é sobre seus desejos, não é sobre suas necessidades, mas é sobre Cristo. Só é capturado pelo Evangelho aquele que conseguiu encontrar Jesus na sua jornada. E você pode encontrar Jesus na sua jornada, tendo você escutado Jesus a vida inteira, ou não tendo escutado uma única vez falar sobre Jesus. No momento em que você ouve pela primeira vez o Evangelho, não importa se você já conhece a história da salvação, não importa se você não conhece a história da salvação. Quando você escuta o Evangelho pela primeira vez, o Evangelho, ele lida com aquele desejo que está aqui, que não é saciado por aqueles desejos que nos escravizam, que é saciado pelo deleite no Senhor. Santidade, portanto, não é uma regra de como a gente deve se comportar diante de Deus, mas deve ser a descoberta de um desejo que habitou no lugar de outros desejos. Um desejo por Deus, pela sua glória, pela sua beleza, pela sua justiça. Eu queria orar com você nesta manhã, para que o Evangelho brilhe mais uma vez. E se você puder enxergar o Evangelho que transforma a mente e o nosso coração, você vai descobrir que imitar a Deus não é algo do qual você fugiria, mas é algo do qual você não conseguiria se não fosse pela graça. Que a graça do Senhor nos torne santos. Não santos conforme os estigmas que nós inventamos ao longo da vida, mas de acordo com a palavra e a Escritura. Sede santos, porque a Escritura diz: sede santos.